Olá, seja muito bem-vindo nessa aula, onde eu vou mostrar para você o método Cerone, um método que eu criei depois que eu fiz 2 especializações em harmonização. Então, é uma visão de especialista, onde eu criei um protocolo para atender a demanda da minha clientela. Eu vou passar para você agora, para poder resumir e facilitar e trazer clareza, tanto para você quanto para o seu paciente. Então é muito importante você ter clareza na hora de apresentar, isso facilita na hora da venda. Hoje a gente sabe que a harmonização tem mais de 40 técnicas. Enfim, você apresenta tantas técnicas que o seu cliente chega no final e fala assim: e aí doutor, o que nós vamos fazer agora? Não é verdade? Então isso gera muita confusão. A partir do momento que você cria um passo a passo, um roteiro, você entrega para ele num papel, onde ele vai olhar, vai ver, vai falar assim: agora eu sei o que eu vou fazer. Então eu vou mostrar para você como que funciona o passo a passo do método Cerone. Vamos lá. Aqui você vai entender que nós criamos 4 passos. Então na vida, para você ter clareza, existe a filosofia do trio, do trino. Então a gente tem, por exemplo, do dia, de manhã, de tarde e de noite. Santíssima Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O corpo, cabeça, corpo e mente. Enfim, fica fácil do cérebro entender, ter clareza. Então aqui vão ser 4 passos. Então fica fácil de eu ensinar para o nosso paciente. No primeiro passo, a gente vai tratar músculo. Porque se eu chego para o meu paciente e apresento um monte de possibilidades, com um monte de técnicas, vai gerar muita confusão. Imagina, você já mostra para o seu paciente que na epiderme, que é a primeira camada superficial da pele, tem 5 camadas. Você vai tratar essas 5 camadas. Então depois você mostra a derme, que tem estruturas nobres, onde passam os vasos e nervos, folículo piloso. Depois vem o tecido subcutâneo, que é a hipoderme, a região da gordura, onde a gente coloca os bioestimuladores de colágeno. E depois tem a parte muscular. Então gera muita confusão. Agora, quando a gente apresenta em forma de um gráfico, que você já tá, que todo mundo já está familiarizado de ver, fica mais fácil o entendimento. Tá? Então na primeira fase a gente vai tratar o músculo, na segunda fase a gente vai tratar a derme profunda, na terceira fase a derme média e a quarta fase a derme superficial. Então aqui você vê que são muitas estruturas que a pele tem, então gera muita confusão. Então a gente pegou e foi simplificando. A derme, você vai encontrar 5 camadas, que é o estrato córneo, estrato lúcido, granuloso, estrato espinhoso, estrato germinativo. Ao falar 5 camadas, o paciente já está boiando, não é verdade? Depois tem a derme, que tem as estruturas nobres, o tecido vascular, tecido nervoso, folículo piloso. Então, o método Cerone, ele veio para trazer clareza. Então a gente simplificou em 4 passos para facilitar até mesmo na hora de vender. Tá? Então, o que nós fizemos? Além de a gente simplificar em 4 passos, tratando 4 camadas, nós criamos 4 técnicas. Tá? Então, na derme superficial, nós temos a técnica Plasmoson, que a gente faz a parte da manutenção com plasma e ozônio. Depois, na derme média, a gente está na técnica Time Gel, que é um mocap que a gente faz, que a gente coloca um plasma gel numa densidade que a gente estudou bastante para chegar nessa densidade, que causa um efeito legal no paciente. A gente faz um mocap, ou seja, a gente prepara a pele do paciente, já hidrata, já começa a estimular colágeno e quebra objeções. Por exemplo, o paciente às vezes acha que vai ficar feio na harmonização, ou se aquilo é para ele, ou se ele consegue fazer. E ao a gente fazer, e cobrando um preço bem irrisório perto do que seria uma harmonização com ácido hialurônico, então tem uma objeção muito grande, porque ele nunca fez o procedimento. Então como que você vai gerar uma confiança nele num procedimento de alto custo, onde
paciente tem aquela objeção, nossa, será que vai ficar legal? Vou investir tanta grana. Então você consegue hoje fazer um mock-up com o próprio sangue do paciente. Na terceira camada, a terceira fase, é a derme profunda, onde você vai aprender a tão esperada técnica New Face. E depois, na quarta camada, é o músculo, que é o dermotox, onde a gente faz a aplicação de toxina botulínica diferenciada. Não aplica só no músculo, a gente aplica também na derme superficial. E eu vou mostrar para você o passo a passo, como que a gente faz. E associa com dermoativos, para aumentar a longevidade da toxina botulínica, das suas reações, tá bom? Então, a gente pegou toda a pele, né, e otimizou em gráfico para mostrar para o nosso paciente. Então, aqui a gente mostra direitinho. Primeira fase, tratando no músculo, com a toxina botulínica associada ao home care. A segunda fase, derme profunda, que é a New Face, estimulando o colágeno em sessão única. Então é muito importante você fazer a primeira e a segunda sessão para você preparar essa pele que estava flácida, para fazer uma pele reestruturada e jovem, para depois entrar na terceira fase, que é a fase de preenchimento, a fase de volumização. Porque o que eu vejo, né, que muitos profissionais erram hoje, é que eles pulam essa primeira e segunda fase e vão muito para a terceira, já querem volumizar, já querem preencher, porque eles querem impactar, né, a face do paciente. Só que, concorda comigo? A silicone, quando você coloca nas mamas, o que acontece? Com o tempo a pele laceia, e aí você precisa aumentar a silicone. E chega uma hora que essa silicone, ela fica desproporcional ao seu corpo. E na face não é diferente. Você precisa preparar, reestruturar essa pele. Porque senão você vai colocando muito volumizador, vai laceando, vai ficando a pele cada vez mais flácida. Você está colocando mais peso na face. Tá? Por quê? Porque o ácido hialurônico, ele bioestimula colágeno? Sim, mas é 20%, é muito pouco. Quando comparado com a New Face, que é 80% de estímulo de colágeno. Tá bom? E a terceira fase é a Time Gel. Né? Você que ainda não está habilitado, às vezes, para trabalhar com venopunção, plasma rico em plaqueta, você pode estar usando o ácido hialurônico. Tá? Já na quarta fase, que é o Plasma Ozon, né, se você não está habilitado na venopunção, no PRP e o ozônio, que nós utilizamos tudo isso nessa técnica, você pode estar fazendo a manutenção da pele com ativos, com mesclas, até mesmo com BB Glow, que são produtos que têm célula-tronco de vegetais. Né? Então você pode fazer a manutenção, só que você foge um pouco do princípio da Nova Hoff, né? Porque qual que é o princípio nosso aqui? Trabalhar com produtos de baixo custo e alta percepção de valor. Assim você consegue deixar de vender produto para poder vender o seu serviço, né? Colocar dinheiro no bolso. Essa é a nossa filosofia. Então é isso que eu quero que você comece a ligar o radarzinho, né? Antenar para que você foque no serviço e não no produto. Então aqui está todo o método, né, que a gente utiliza de planejamento para a gente fechar com o nosso paciente. Tá? Então, no planejamento é muito importante trazer essa clareza para os nossos pacientes. Tá? Então, por exemplo, eu sou ortodontista, né? Quando eu vou tratar o meu paciente, colocar aparelho, a gente cria um planejamento para esse paciente. Então vamos supor que ele já fez as radiografias, as análises cefalométricas, já fotografou, já assinou o contrato, ele está pronto ali na sua frente. E agora? O que a gente vai fazer? Então vamos lá, vamos instalar o aparelho, instalou o aparelho, vamos evoluir os fios, chegou nos fios que a gente quer, vamos supor que é um caso de extração. Aí a gente faz as extrações, no outro mês coloca mini implante, no outro mês coloca uma alça de retração, começa a retrair até fechar. Então existe um passo a passo para você seguir. E na harmonização não é diferente. O que eu quis criar foi um processo de vendas, um processo de clareza, um processo no planejamento. Né? Porque assim, você pode fazer de forma aleatória, pode, não tem problema nenhum.
Aquele paciente que às vezes não fecha um pacote com você, você pode ele chegar ali e falar, o que a gente vai fazer hoje? Ah, vamos fazer tal coisa. Mas quando você faz um projeto, né, de beleza, né, para ele manter sempre jovem, então é muito legal, porque você fideliza esse paciente, né? E eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente fideliza, tá? Então, a dermotox, que é a primeira fase que a gente trata o músculo, é a técnica de aplicação de toxina botulínica no músculo e derme superficial e associada a dermocosméticos, para potencializar o efeito e duração da toxina botulínica. A derme profunda, que é a segunda fase, a gente vai fazer então a New Phase, que é a técnica de aplicação de bioestimulação de colágeno na derme profunda, utilizando fio liso de PDO, polidioxanona, no dispositivo que nós criamos, que é o dispositivo chamado New Line, em toda a face, em uma sessão única. A Time Gel é uma técnica de volumização tecidual que a gente aplica na terceira fase, na derme média, né, que é o plasma semigel. Então a gente aplica em toda a face, né, geralmente a gente coloca em regiões onde quebra o tecido, tá, em uma única sessão. A gente faz um mock-upzinho para quebrar objeções e vender o full face com um ácido hialurônico. Tá? E a derme superficial é aquela fase de manutenção que pouquíssimos profissionais fazem e é onde é o diferencial. Por quê? Por que a pele envelhece? Né? Um dos principais motivos é a desidratação. Então não adianta você beber muita água se você não tem ácido hialurônico na face para reter essa água, porque ela é hidrofílica. Quando você aplica substâncias indutoras de célula-tronco, você vai fazer com que aquela pele volte a ficar aquela bundinha de neném. Ou seja, ela vai se diferenciar em tudo aquilo, tá, que o seu corpo necessita. Por isso que é legal você trabalhar com o plasma rico em plaqueta, porque ela induz células-tronco por local, fibroblastos, que vão se diferenciar em tudo aquilo que a sua pele necessita. Tá? Então a gente associa o plasma com o ozônio, porque o ozônio pós-operatório fica muito legal com o ozônio, né? Então não incha tanto, o paciente não reclama. O ozônio tem N e N propriedades. Tá? Dependendo da dose, ele só vai estimular colágeno, ou ele tem efeito anti-inflamatório, ele tem efeito analgésico, ele tem efeito antibiótico, né? Então depende qual é a gramatura que você vai colocar, ele vai determinar um tipo de ação. Tá? Então, o plasma ozônio nada mais é do que uma técnica de manutenção tecidual na derme superficial, utilizando plasma com ozônio em toda a face e em várias sessões. Quantas sessões a gente precisa? Geralmente, eu ofereço para o meu paciente uma sessão por década de vida. Por exemplo, se o paciente tem 30 anos, são 3 sessões por ano. 40 anos, 4 sessões por ano. E assim sucessivamente. Então a gente acaba percebendo que é no mínimo 3 sessões. Né? Então o legal aqui é você criar a linha do tempo. Por quê? Porque você vai fidelizar o seu cliente por 12 meses, tá? Vendendo pacotes de 6, 12, 18 mil, vai depender da necessidade, o poder aquisitivo e o poder de venda de vocês. Né? Então, vamos lá. Como que a gente faz essa linha do tempo? A gente traça uma linha de 12 meses, tá? E aí, na primeira fase, que é a fase da dermotox, né, você vai poder aplicar ela e oferecer para o seu cliente de 4 em 4 meses, tá? Para manter a pele sempre esticadinha. Então a gente coloca lá, né, as 3 aplicações, a última é aquela que você vai revalidar, vai refazer o contrato anual com o seu paciente. Depois, a segunda fase é a New Phase. Então eu faço a toxina hoje, eu marco daqui 15 dias já para fazer a New Phase. Eu gosto de agendar, por exemplo, o período da manhã. Toda vez que a gente trabalha no período da manhã, o corticoide do nosso corpo está em alta. Então o pós-operatório é melhor. Tá? E você marca ali a manhã toda para o seu paciente, porque você vai conversar, tirar as dúvidas, o paciente vai assinar contrato, vai fotografar, depois você vai fazer o processo
é bem artesanal, você vai estar começando, pegando mão, né, vendo, né, a facilidade que é, mas não deixa de ser artesanal, tá? Depois você pode contratar uma pessoa só para fabricar a new line, né? Você vai aprender como é que funciona, depois você vai pegar o jeito, e aí a gente vai fazer uma vez por ano ou a cada 2 anos. Geralmente ele dura 2 anos, dependendo da quantidade, que às vezes você não tem uma experiência, a quantidade de fios que você vai colocar, você acaba às vezes numa pele muito flácida colocando menos fio, tá? Porque às vezes a gente pode colocar até 20 metros, só que fica cansativo colocar, fica mais caro para o paciente, então a gente acaba padronizando ali entre 7 e 10 metros de fio, tá? Beleza, então você vai aprender essas 2 técnicas aqui com a gente, tá? Depois eu faço a time gel, é variado, né? Então geralmente é um mockup que eu gosto de fazer para poder vender a full face. Caso você ainda não faça, você pode estar oferecendo um preenchimento labial, uma rinomodelação, se você já domina, se você já faz. Então o interessante é você preencher a linha do tempo, você fidelizar o cliente e todo mês ele vai vir ao seu consultório para fazer um procedimento. Sempre tem que fazer um procedimento, ou seja ele um procedimento em si ou uma prescrição de um home care. Então a gente coloca lá na linha do tempo, né? E assim, ó, você tem lá o time gel, que você vai fazer um preenchimento. E antes, né, você pode estar, por exemplo, quando você acabou de fazer a new face, com 30 dias está muito recente para você fazer qualquer procedimento no seu paciente. Então é interessante você de repente prescrever um home care personalizado, e eu vou ensinar isso para você, tá? Beleza. Na segunda opção ali na linha do tempo, você fez, por exemplo, uma hidratação labial, e às vezes eu gosto até de dar para o meu paciente. Por quê? Porque o lucro da new face é muito alto. Então você pode fazer essa graça para o seu paciente. Faz lá 1 ml, uma hidratação, tá? Porque existe um gatilho mental muito poderoso, que é da reciprocidade. É dando que se recebe. Não é verdade? Então você pode fazer uma hidratação e no outro mês, geralmente você vai o quê? Reavaliar para ver se você precisa fazer uma nova massagem, se você precisa fazer algum retoque, né? Se está legal. E aí de repente você precisou fazer o retoque? Ótimo, não precisou? Faz uma prescrição e aí entra os brindes. E aqui é uma grande sacada. Quando você dá um brinde para o seu paciente, o que acontece? Ele indica para outras pessoas, tá? Então, quando eu faço, por exemplo, uma labioscultura, né, que é a Cerone Lips, eu dou um gloss labial personalizado, eu vou te passar a fórmula, como é que faz, aí você já manda, já vem da própria farmácia com o seu logotipo, com a sua marca, olha que legal, bem personalizado, e eu vou te ensinar como fazer isso aqui no curso, tá bom? Então a gente colocou lá na linha do tempo, time gel. E aí por fim, nós vamos terminar de preencher a linha do tempo com o Plasmozone, e ele é variado, igual eu falei para você, é uma sessão por década de vida, tá? Se você ainda não faz o Plasmozone, a gente faz, você pode usar ativos, mesclas, né, o próprio BB Glow, então é o que eu falei para você, no começo às vezes você vai vender produto, né? Mas depois que você aprender a fazer o Plasmozone, aí você vai vender o seu serviço. E essa é a grande sacada. Quando for no último mês, aqui vem uma grande sacada. Eu gosto sempre de dar algum brinde, dar algum procedimento, é dando que se recebe. Então você tem que encantar o seu cliente, né? Então, por exemplo, quando está na véspera de ele fazer o Botox, por exemplo, a Dermotox, eu gosto de entregar para ele um home care com produtos que vão potencializar a toxina botulínica, já avisando ele que o mês que vem já vence a toxina dele e que ele precisa continuar fazendo e que eu estou dando de presente para ele um home care que vai potencializar a toxina, né? Os resultados da toxina. Então é muito legal você surpreender, né, o seu cliente. Então você vai ver que a gente acaba que o paciente faz a toxina com você, com preço às vezes diferenciado, entendeu? Então você dá um home care onde antes ele fazia, o concorrente, e só vai lá, paga caro pelo um Botox que às vezes nem dura direito. Tá vendo o diferencial?
Porque aqui você ganha dinheiro é com a New Face. Ela é a galinha dos ovos de ouro. Tá certo? Beleza. Então, olha a importância de trazer clareza para o seu paciente nos tratamentos. Olha para essas imagens. Do lado esquerdo você vê um monte de carta embaralhada. Qual o sentimento que você sente quando você vê um monte de carta embaralhada? Não traz aquele sentimento de confusão? Está perdido, não sabe por onde começar? Então é assim que eu era no começo. Eu oferecia tantas técnicas para o meu paciente que no final ele perguntava: e aí, doutor, mas nós vamos fazer o quê? Até eu não sabia, a gente ficava perdido mesmo, tá certo? Olha para o lado direito. Sabe quando a gente joga baralho? Eu não sei se você já jogou, mas tem um jogo que chama canastra. E na canastra a gente faz de ais a ais. Eu lembro que valia 1000 pontos, né? Quando você forma. Olha que bonito de se ver, olha a clareza. Então é isso que você tem que oferecer para o seu paciente, tá? Então veja bem, às vezes o paciente chega lá e fala: vamos fazer um rino hoje, vamos fazer um lábio, vamos fazer uma bioestimulação de colágeno. Não tem uma sequência lógica. O paciente que não fechou o pacote acaba sendo assim, tá? Vamos fazer uma toxina. Vamos preencher o lábio novamente. Hoje vamos fazer um jato de plasma. Vamos fazer uma bioestimulação de colágeno. Vamos fazer vamos retocar o nariz. Então fica aquela coisa meio bagunçada, né? Então quando você tem um projeto e você vai fidelizando os clientes, você já vai poder até contar com aquilo, o seu paciente já chega preparado, né? Ele já psicologicamente, ele já sabe o que vai fazer, né? Ele já prepara os dias de repouso caso haja necessidade. Então o método Cerone veio isso, para facilitar o seu dia a dia, tá? Com o seu paciente. Pacotes estéticos, eu gosto muito de fazer os pacotes. Por que você acha que nas academias existem os pacotes, né, de musculação? Às vezes você vai fazer um mês, é R$300. Se você fecha por ano, você vai pagar lá 180 por mês. Então é assim que a gente tem que usar, captar essa sacada e aplicar também dentro do nosso consultório. Então você pode criar lá os pacotes rainha, pacote princesa, pacote Cinderela, ver o que se identifica mais, né, com o público que você atende e montar esses pacotes e dar nome aos bois, tá certo? Porque aí você deixa de ter concorrente, né? O seu paciente vai começar a falar assim: eu vou lá na clínica Cerone e eu faço a dermotox. Aí a menina: mas o que é isso? Eu sei que ele aplica a toxina, mas ele me dá um kitzinho que vai potencializar a toxina. Então você vai tirando a concorrência, porque o seu tratamento é diferenciado, você é único, você é exclusivo, né? Então, você quando faz o pacote estético, você acaba fidelizando o seu cliente por um ano. Então, durante um ano, todo mês ele vai na sua clínica, ele acaba divulgando para as pessoas que estão no seu convívio, que estão indo para a clínica, né? E os brindes é uma grande sacada que você precisa introduzir, tá? Dentro da sua rotina, dentro da sua linha do tempo, porque eles é que vão proporcionar a indicação de mais clientes, tá certo? Então lá na clínica a gente tem, por exemplo, o gloss labial. Eu gosto muito de dar de presente o meu livro, Hábitos Cerone. Eu escrevi esse livro para todo mundo ler. Eu foquei na enxaqueca, mas ele é um passo a passo para você chegar aos 120 anos, tá? Sem as doenças modernas. Eu li 120 livros para escrever esse livro e fazer um grande resumo, tá certo? E o legal do livro é quando você dá para o seu paciente, esse livro vai passar na mão de pelo menos 6 pessoas. Então não é um cartãozinho que você dá que a pessoa pega e joga fora. Então o livro ele traz autoridade, né? A pessoa te olha com outros olhos, tá? E o home care, né? O home care é muito legal porque a gente personaliza. Então geralmente são 4 que eu gosto de passar, tá certo? Então geralmente é o sabonetezinho, é o peeling noturno, tá? De manhã ele lava o rosto, passa o hidratante e passa o protetor solar. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o home care, tá? Então não precisa de você saber muito fórmulas, a gente já otimizou isso mastigadinho para você poder oferecer ao seu paciente e vai chegar na casa dele personalizado com a sua marca, tá certo? Então é isso, pessoal. Vou deixar disponível para vocês um PDF para você baixar com o método Cerone para você começar já a aplicar no seu consultório. Um grande abraço e te vejo na próxima aula.